Um abraço a todos, boa noite para você de casa. O monitoramento do nível da água do Rio Paranaíba em Patos de Minas em meio ao tempo chuvoso. Quebra da safra de grãos pode chegar até 50% na região de Patos de Minas. E você vai ver também. Chuva forte provoca estragos em Carmo do Paranaíba. Ministério Público de Minas promove e tributa a ordem jurídica e ao regime democrático. Prefeitura publica portaria que cria comissão para acompanhamento da encampação de contrato com a Copasa. Museu de Patos de Minas é contemplado com recursos para iniciativas de modernização. A abertura da temporada das campanhas de folias de reis. Devedores da Receita Federal já podem quitar dívidas sem multa e juros. Comerciante pede providências para vazamento de esgoto. Tronco de árvore desaba sobre muro de escola em Patos de Minas. Com chuva, mato cresce e atrapalha a visibilidade de motoristas em rotatória na Avenida Fátima Porto. O NTV News deste 8 de janeiro de 2024 já está no ar. Nesta segunda-feira, o Ministério Público de Minas Gerais promoveu a solenidade 8 de janeiro Nunca Mais, um tributo à ordem jurídica e ao regime democrático, e contou com a participação de membros e servidores da instituição, além de políticos, autoridades e representantes de entidades da sociedade civil. Jarbas Soares Júnior, procurador-geral da Justiça de Minas Gerais, falou da criação do Observatório de Direito da Democracia e da necessidade de punição exemplar para crimes antidemocráticos. O Ministério Público criou o Observatório da Democracia e dos Direitos de Liberdade exatamente para confrontar, quando necessário, com apoio, essas iniciativas contra a democracia, mas também para defender, sempre que necessário, o direito de reunião, o direito de pensamento, o direito de manifestação e de expressão da população brasileira. Nós não podemos sair de um extremo para o outro. Nós defendemos os movimentos legítimos que defendem a ordem democrática e atuam dentro das regras da Constituição Federal. Nós defendemos a punição exemplar, que todos os atos que venham tentar contra a democracia, isso também é papel dos Ministérios Públicos dos Estados e da Justiça Estadual, sejam enfrentados pelas instituições democráticas, mas também defendemos que os direitos de liberdade não sejam violados e que o devido processo legal seja observado na punição que deve ser exemplar àqueles que atentaram contra os símbolos nacionais, contra o processo democrático. O Ministério Público está vigilante, recebe o relatório da CPI e vai farejar o que tem das nossas atribuições dentro das conclusões do Congresso Nacional, mas é bom lembrar que aqueles atos que foram praticados estão sendo enfrentados nas instâncias atuais e que aqueles difusos na sociedade serão sempre atribuição do Ministério Público. E de outro lado, certamente essas informações passadas pelo Congresso Nacional ao Ministério Público de Minas Gerais nos dará condições de debruçar sobre eles para nós verificarmos se ainda existem alguns movimentos no mesmo sentido. A democracia não pode ser violada e, portanto, o Ministério Público responsável pela defesa da democracia tem que estar lado a lado das instituições democráticas para confrontar qualquer iniciativa nesse sentido. Foi publicada no Diário Oficial de Patos de Minas desta segunda-feira a portaria que cria a comissão que vai acompanhar o processo de encampação do contrato da Prefeitura com a Copasa. Os nomes das 7 pessoas que representam a Prefeitura de Patos de Minas foram definidos. Douglas Mateus Tavares Lima preside a comissão do município responsável por acompanhar o processo de encampação do contrato da Prefeitura com a Copasa. A equipe da companhia também foi definida. A comissão será responsável por verificar os dados financeiros referentes a dados indenizatórios do contrato, discutir os valores devidos do processo de encampação pela Prefeitura e definir em relatório o valor da multa a ser pago pela Prefeitura à companhia. A comissão tem prazo de 3 meses para concluir essa parte do processo. A seguir a gente fala de cultura. Museu de Patos de Minas é contemplado com recursos para iniciativas de modernização e a abertura da temporada das campanhas de folias de reis. A abertura oficial da campanha de Folias de Reis 2024 em Patos de Minas
realizada neste domingo com a participação da Folia de Reis do Sertãozinho. O dinheiro arrecadado ajuda na manutenção de entidades. Antes da abertura da campanha, na sede do Conselho Metropolitano da Sociedade São Vicente de Paulo, no bairro Boa Vista, houve celebração de missa. Em seguida, houve a apresentação da Folia do Sertãozinho, que fez a abertura da campanha de Folias de Reis 2024. A apresentação das Folias de Reis na região em prol do lar vicentino é tradição em Patos de Minas, assim como é tradição a Folia do Sertãozinho, que tem passado essa cultura entre amigos e de geração em geração. Foi o Vital, depois meu avô, depois meu pai, depois um tal Zeca Pedacinho e foi indo. Agora eu, né? O meu pai passou para mim. Quando o meu pai passou para mim, eu tinha 13 anos, eu já cantava de capitão. Agora estou com 73. Comecei a foliar, eu tinha 7. 60 anos à frente da folia. E por que isso é tão importante para o senhor? Para mim, a coisa maior no mundo é a folia, entendeu? Portanto, eu já até entreguei minha vida para Deus, Santos Reis, né? Já sofri um AVC, estou aí em pé, graças a Deus. E estou feliz. Isso é a coisa que eu mais gosto da minha vida. Agradeço meu Sulião que está aqui também, né? Tá todo mundo. Se não fosse vocês, eu não estava aqui também, né? Meu Sulião é tudo para mim. É o trem mais importante que tem na nossa vida. É andar junto com os Três Reis Santos. Todo dia você sabe, chegou a época dos Três Reis Santos, você sai, você sabe onde você vai. E amizade, os colegas, tudo amizade. É irmandade, é tudo irmandade. É uma cultura que você pretende passar para os seus familiares? Não esqueço nunca. Vou passar para os netos, para os bisnetos e vou deixar sempre a eles. Toda a renda arrecadada com a campanha, que ainda não tem data de encerramento, é usada para o custeio do lar vicentino Padre Laor. No ano passado, cerca de R$922 mil foram arrecadados. É muito importante que, além de divulgar a cultura na nossa região, também eles dão testemunho da fé e ajudam com recursos, né, com contribuições donativos que arrecadam na campanha, para sustentar, para assistir os nossos idosos no lar vicentino, que é uma renda significativa que nos ajuda muito a dar uma melhor assistência aos nossos idosos. Luiz é vicentino há 47 anos e sabe a importância da campanha, assim também como as outras campanhas realizadas pela Sociedade São Vicente de Paulo. A gente ainda fica mais motivado com ver a participação e a presença de todos, né? Sem esse trabalho das Folias de Reis, a Sociedade São Vicente de Paulo, lá Vicentino Padre Laor, com certeza não sobreviveria. Então a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer a vocês também por estar dando essa completa cobertura para a gente, né? E todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Lá das suas casas, entrem em sintonia, com fé, com esperança, que os nossos idosos precisam de ajuda. Que a Sociedade São Vicente de Paulo é muito caracterizada, muito vista aqui em Patos pelo lar vicentino Padre Laor. Mas esse não é só esse o nosso trabalho, né? Temos, além do lar vicentino Padre Laor, temos mais 4 vilas, né? Vila Rosa, Vila Cristo Redentor, Vila Doninhá, Vila Pedro Félix, onde a gente aloja mais uns acima de 70 idosos, né? E além disso, temos também lá no dispensário as 160 cestas básicas que a gente distribui todo mês, ou seja, 160 famílias assistidas, onde a gente assiste com a cesta básica, com assistência espiritual, com a visita semanal. E assim, não tem nada mais engrandecedor e mais lindo do que o trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo para nós vicentinos. O que mais te emociona ao ver a apresentação de uma folia? Ah, meu Deus, é demais, sabe? A gente vê esse povo aí nessa dificuldade, né? De a pé, de carro, de ônibus, de animal, né? Andando de fazenda em fazenda, debaixo de chuva. E a gente tem que prestigiar, tem que apoiar, é muito emocionante, é muito bonito, né? Daqui até março, abril, talvez, são várias as folias que se apresentam e, assim, cada uma mais especial que a outra, né? E o jornalismo da NTV tem mostrado muitas festas de reis em toda a região nos últimos dias. Seguindo a tradição, houve apresentação de Folia de Reis também no distrito de Galena, em Presidente Olegário, no final de semana. A apresentação em louvoração dos reis foi feita pela Folia Nascimento. É uma discussão, né? Que a gente tem, desde a gente novo começa a foliar com discussão. Aí vai virou tradição da localidade. Né? 50 anos como folião, já tem 2 anos agora que eu estou no cargo como capitão. Me passaram esse cargo, então a responsabilidade aumenta cada dia mais.
Então, Santo Reis vai ajudar que a gente sempre vai cumprir essa missão. A continuidade na comunidade e região, todo mundo participar todo ano com a gente na festa. Já Jaime é folião há 35 anos e aprendeu essa tradição com a família. Essa é a tradição de família, né, que já vem há muitos anos, meu pai é capitão de folia, a gente sempre foi, tem muita devoção com Santo Reis. E devoto Santo Reis. Devoto Santo Reis, muita fé, recebi muito milagre. Assim como o Manuel, que canta folia desde criança. Considero folião desde menino, porque eu já cantava de 6 vozes, batia caixa, considero folião desde criança. Gosto da minha missão na folia mais é rezar os terços. Foi que o meu tio divino faleceu, deixou para mim e minha missão é mais os terços. O senhor Enedino é folião há 40 anos e nesse ano ele cumpriu uma promessa de cura. Todo ano a gente ajuda na campanha. Eu esse ano, do Recife, fiz uma promessa de ajudar, fui em Barretos. Graças a Deus deu tudo certo, lá está dando esse ano, estou ajudando de novo aqui na festa. Eu posso ir lá e voltar e ajudar. Né? Muitas pessoas prestigiaram a folia. O almoço estava caprichado, com muitas carnes, macarronada e tudo o que tinha direito. Além disso, de sobremesa tinham muitos doces. A festeira foi a Juliana, que esteve cumprindo uma promessa feita pelo sogro. A gente pegamos porque era uma promessa do meu sogro em pegar e queria que a gente pegasse, né? Igual eu, meu filho, a minha filha ainda não tinha nascido ainda. E aí a gente estamos cumprindo uma promessa dele. Muito bom, né? Continuando falando sobre cultura, por meio de projeto aprovado pelo IBRAM e com contrapartida do município, o Museu de Patos de Minas foi contemplado com recursos que serão utilizados na modernização do espaço público. O Museu de Patos de Minas, Casa de Olegário Maciel, alcançou feito notável ao ser a única instituição da região sudeste em sua categoria, contemplada no edital Modernização de Museus 2023, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus. O projeto aprovado conquistou a 8ª posição em âmbito nacional. Foi a única instituição da região sudeste dentro dessa categoria a ter projetos contemplados, ter um projeto contemplado no edital do IBRAM. E devido a isso, nós vamos receber um recurso de R$300 mil, que será utilizado na modernização do nosso museu. O investimento será de R$300 mil, sendo 50 mil provenientes de contrapartida da Prefeitura de Patos de Minas. O recurso será destinado a diversas iniciativas, entre elas o aparelhamento de uma sala de digitalização e a restauração de acervos. Seria o aparelhamento de uma sala de digitalização e restauração de acervos. O recurso também vai ser utilizado no treinamento específico dos servidores do museu. Também vai ser utilizado para adquirir equipamentos audiovisuais. Também serão organizadas exposições temporárias e também diversas visitas pedagógicas, que vão atender e beneficiar milhares de estudantes da rede de ensino de Patos de Minas. Uma reforma não está programada com esse recurso, mas sim aplicados em modernização de espaços do museu. Vai contribuir para que ocorra um intenso trabalho de divulgação, de valorização e preservação do patrimônio cultural de Patos de Minas e da sua própria história, e ainda vai contribuir para colocar o Museu de Patos de Minas como referência na região, enquanto instituição de educação e valorização e preservação da sua história. Precisa ser preservada, precisa ser cultivada, precisa ser realmente administrada com muito carinho para manter um espaço público tão importante como esse. Tem ali uma edificação histórica, e é uma celebração para a cultura em Patos de Minas e que precisa ser cada vez mais abraçada, precisa ser motivada para que iniciativas diferentes, com recursos, possam vir para essa casa, para esse Museu de Patos de Minas. E olha só, as celebrações realizadas na comunidade de Santa Teresa de Calcutá acontecem em um espaço provisório no bairro Laranjeiras há cerca de 3 anos. Para conseguir erguer o templo, algumas ações estão sendo realizadas. 2 lotes de 300 metros quadrados cada foram comprados próximos ao endereço atual, que serve de maneira provisória. Os terrenos custaram R$178 mil. Luiz Henrique, coordenador da comunidade Santa Teresa de Calcutá, conta como foi o processo até agora. Nesse momento nós estamos avançando para a fase de desenvolvimento de projetos dessa nova estrutura que nós vamos construir.
A população até deve se lembrar que da última vez que nós viemos aqui pedir apoio, a gente estava na fase de quitação dos imóveis que nós adquirimos, né, que são 2 lotes, e agora nós conseguimos superar essa etapa. Luiz Henrique detalha os próximos passos para a construção do Templo de Santa Teresa de Calcutá, que ganhará forma com o projeto arquitetônico. A partir de agora nós estamos aí trabalhando juntamente com o Padre Kleber, que é o arquiteto, no desenvolvimento do projeto de como é que vai ficar essa nova estrutura da nossa igreja aqui na comunidade Santa Teresa de Calcutá. A comunidade conta com dinheiro em caixa para iniciar as obras. No entanto, ainda falta muito para a realização completa do sonho. Com isso, a comunidade realiza um bazar neste fim de semana, na sede da associação, para aumentar o valor em caixa. Nos dias 13 e 14, que é o próximo sábado e domingo, nós vamos fazer novamente o nosso tradicional bazar aqui da comunidade, começando no sábado, a partir de 8 horas até as 16 horas. E depois, no domingo, a gente começa 8 horas novamente e vai até as 11 horas. Oportunidade para você ajudar essa comunidade, né? Depois do intervalo, quebra da safra de grãos pode chegar até 50% na região. Chuva forte provoca estragos em Carmo do Paranaíba e o monitoramento do aumento do nível de água do Rio Paranaíba em Patos de Minas. O nível de água do Rio Paranaíba em Patos de Minas segue com mais de 2 metros acima do normal em meio às chuvas deste início de ano. Nos comparativos com anos anteriores, a situação, claro, é bem diferente. Risco para estarem atentos a qualquer possível. Com as frequentes variações de clima, tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiro estão monitorando 2 vezes ao dia o nível das águas para manter a população informada. O intuito é evitar que a enchentes que aconteceu nos últimos anos volte a prejudicar as famílias da região próxima à ponte. Em 12 de janeiro de 2022, o rio atingiu um nível máximo de 12,80 metros, período em que Patos de Minas registrou uma das maiores enchentes em anos. Já em 12 de janeiro de 2023, chegou a 10,19 metros. No dia 4 de janeiro, o nível da água estava em 4,30 metros. E neste ano, no mesmo período, registrou 2,60 metros. No dia 5 de janeiro, caiu para 2,40 metros. No último sábado, o nível voltou a subir e atingiu 2,58 metros acima do limite. Já na manhã desta segunda-feira, foi registrada uma queda e, com isso, o Rio Paranaíba estava com 2,21 metros acima do normal. Uma variação de 39 centímetros em janeiro deste ano. Vale lembrar que as ações de prevenção e monitoramento dos órgãos responsáveis continuarão pelos próximos dias e fica um alerta para a população que reside nas áreas de risco para estarem atentos a qualquer possível inundação. O comparativo com anos anteriores não dá, né? Porque nós tivemos enchentes seguidas, né, nos últimos anos. Tivemos enchentes aí que fizeram com que o Paranaíba invadisse vários bairros, né, deixasse muita gente desabrigada. Esse ano, ainda neste momento, né, de janeiro, aí, ainda que esteja mais de 2 metros acima do normal, está muito longe do que foi registrado nesta mesma época, neste mesmo período aí do ano anterior, por exemplo. Nós tivemos cheias aí seguidas, pelo menos 2 cheias seguidas do Paranaíba. E embora nós tenhamos tido aí, nesses últimos dias, um volume maior de chuva, não se aproxima do que foi os períodos anteriores de chuvosos que tiveram início ali no mês de outubro, com intensificação. Esse ano não, as chuvas atrasaram, né, por causa do El Niño, segundo explicam os especialistas. Por isso, neste janeiro nós temos aí um volume maior de chuva, finalzinho de dezembro ali para esse início de janeiro, um volume maior de chuva que foi aumentando. Nós tivemos uma semana aí com mais chuva, portanto Paranaíba subiu. Chegou a 2,60 aí no iniciozinho da semana, no final da semana passada também, e agora está cerca de 2,20, como eu disse, essa marca nem lembra de longe como foi aí em anos anteriores, onde as pessoas ficavam realmente muito mais preocupadas. Claro que o ribeirinho, ele continua preocupado. Quando começa a chover mais intensamente, por um tempo mais prolongado, ele acaba ficando preocupado, porque sabe das consequências que podem aí provocar uma cheia do Rio Paranaíba. Mas, por enquanto, está sendo monitorado, está sendo verificado e está longe daquela metragem que foi registrada nessa mesma época aí, pelo menos nos 2 últimos anos em Patos de Minas.
Pois é, o fim de semana foi marcado por chuvas fortes, pancadas isoladas em Patos de Minas e região. Situação registrada, por exemplo, na cidade de Carmo do Paranaíba. Carmo do Paranaíba, uma cena assustadora para alguns e para outros. Só em Carmo do Paranaíba mesmo, ó. Caçamba carro, ó. Olha aí. Olha. Olha. Olha! Oh, Carmo do Paranaíba! Eu quero ir embora de caçamba! Oh! O temporal deste final de semana foi suficiente para que caçambas de lixo fossem arrastadas devido à força da água que passou pela rua. Quando a chuva cessou, os objetos para descarte de lixo estavam em outro local do que o devido, no meio da rua. Coube aos motoristas desviarem. Pessoas que estavam próximas ao local retiraram as caçambas e as colocaram de lado da via. No entanto, a força da água também causou danos aos veículos que estavam estacionados próximos às caçambas. Foram carros atingidos, resultando em amassados e partes quebradas. Vou falar no assunto, as condições climáticas afetam diretamente a produtividade no campo. Olha só, para o ciclo 2023-2024 no Alto Paranaíba, a previsão é de quebra de até 50% da safra. Isso devido à falta de chuva em meses importantes para o cultivo de vários grãos. O atraso da chuva pegou muitos produtores rurais de surpresa. A falta ou irregularidade de chuva nos últimos meses vai comprometer parte da produção. Para a região do Alto Paranaíba, a estimativa da quebra na safra é de até 50%. A agricultura em Patos de Minas e região, esse ano foi muito prejudicado com a seca, com a falta de chuva, não seca, a falta de chuva. Aí, graças a Deus, mês de dezembro virou. Melhorou as chuvas, recuperou um pouco das lavouras, mas a quebra de produção vai ser grande. Em torno de 40%, 40% até 50% em algumas lavouras. Na comunidade de Santa Maria, distrito de Major Porto, foram mais de 30 dias sem uma gota de chuva. Sem água, impacto direto na produtividade. Esse produtor rural conta que cerca de 20% do que plantou, entre milho, soja e feijão, estão perdidos. No início de outubro, deu uma chuvarada boa, final de outubro, então, quer dizer, todo mundo veio a plantar suas lavouras. Só porque mês de novembro e dezembro foi muito complicado com a falta de chuva. Então tem muito fazendeiro aqui na região que perdeu as suas lavouras, teve que replantar de novo. Eu tive uma sorte que, como diz, deu alguma chuva localizada. Eu não veio a perder totalmente, mas uns 20% a 25% de produção vai ter essa perda. Agora que veio a chover, né? Tá em janeiro. Então já perdemos 2 meses aí de safra. Não tem volta mais não. Agora é olhar para frente e ver o que pode recuperar e sanar as perdas aí, né? Como o Luiz contou, com as perdas pela falta de chuva, o jeito foi plantar de novo. E agora ele vai investir no milho. Agora partir para o milho, né? Porque está muito tarde para plantar a soja. Não convém, porque não há produção, né? Produtividade. Está no milho. Vamos ver o que vai ser para frente, né? É um ano muito complicado esse ano. A gente tem que contar com Deus, né? É Deus que manda. A gente planta e Ele cuida. Essa oscilação aí no clima. Falando nisso, vamos dar uma olhada no céu de Patos de Minas agora nesse início de noite. Choveu hoje à tarde, né? Em vários pontos da cidade. Temos aí chuva na região central, em alguns bairros também. Agora tá aquele clima de chuvisco, né? Tá com chuvisco, mas tem a previsão para chuva para esse início de semana. É inclusive o que a gente vai mostrar agora, porque a combinação do calor e da alta umidade do ar provoca pancadas de chuva típicas do verão. Então vamos saber mais detalhes na nossa previsão do tempo.
Previsão do tempo. A semana começa com tendência de instabilidade no Alto Paranaíba e Noroeste. Para a terça-feira, tendência de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A umidade relativa do ar registra 75%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 21 e 27 graus. Em Vazante, de 20 a 29. Em Patrocínio, de 20 a 26 graus. Em Presidente Olegário, de 21 a 28. E em São Gotardo, os termômetros variam entre 20 e 26 graus nesta terça-feira. Em instantes aqui no News, prazo para matrículas na 4ª edição do Trilhas do Futuro termina nesta terça-feira. E você vai ver que devedores à Receita Federal já podem quitar dívidas sem multa e juros. As matrículas para os candidatos selecionados pelo programa Trilhas do Futuro terminam amanhã. Em todo o estado foram liberadas 50 mil vagas, com 86 opções de cursos para 126 municípios. Prazo para a matrícula do programa Trilhas de Futuro para os candidatos que foram selecionados se encerra nesta terça-feira. Por isso é necessário ficar atento e comparecer presencialmente à unidade que você foi selecionado, portando aí os documentos necessários. Lembrando também que as aulas para os cursos técnicos, que são gratuitos, devem se iniciar a partir do mês de março. Posteriormente também, após o prazo das matrículas, serão divulgadas as vagas remanescentes. Eu conversei com o diretor administrativo e de finanças da Superintendência Regional de Ensino a respeito de todas essas informações. O projeto Trilhas de Futuro é desenvolvido pelo Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria Estadual de Educação, e ele visa ampliar a oferta de cursos técnicos para o Estado de Minas Gerais. Nós tivemos um estudo técnico na nossa região para identificar quais são as deficiências em termos de formação técnica e, a partir desse levantamento, a Secretaria disponibilizou vagas para serem ofertadas nas instituições que se credenciaram e estão aptas a ofertar os cursos de maior necessidade, maior demanda aqui para a nossa região. Aqueles que se interessaram, eles acessaram o site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br, se inscreveram de acordo com os critérios de classificação. Aqueles que se inscreveram foram selecionados para a matrícula. O prazo para a matrícula ele encerra amanhã, dia 9 de janeiro, e aqueles que foram selecionados, eles devem procurar presencialmente a instituição para a qual eles foram direcionados e, a partir daí, efetivar a sua matrícula. Aqueles que são menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar o documento de identidade. Caso ele não tenha, ele pode apresentar a certidão de nascimento, um comprovante de endereço e também o comprovante de escolaridade, para comprovar em qual etapa da educação básica ele está frequentando. E aqueles que já concluíram o ensino médio, eles podem apresentar o certificado de conclusão do curso de ensino médio e também o seu comprovante de CPF. Depois desse período de matrícula, nós teremos um levantamento das vagas remanescentes, que também serão disponibilizadas, e aqueles que tiverem interesse nessas vagas remanescentes terão até o dia 15 de janeiro para se inscrever nessa vaga e, depois de selecionado, efetivar a sua matrícula, com a previsão de início de março estar iniciando o ano letivo. Pois é, então é isso. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. Se você tem dívidas com a Receita Federal, fique bem atento ao prazo para quitar os débitos com o Leão. O pedido de adesão vai até 1º de abril. O chefe da Receita Federal de Patos de Minas, Juliano Magalhães, dá mais detalhes sobre a Lei de Autorregularização Incentivada de Tributos, sancionada em novembro de 2023. São os contribuintes que possuem débitos com a Receita não lançados, não constituídos, ou seja, que não constam nos sistemas da Receita Federal até 30 de novembro. Eles poderão confessar esses débitos com perdão de multa e juros, 100%, podendo pagar 50% à vista, os outros 50% em até 48 vezes. Além desses débitos não constituídos até 30 de novembro, mesmo que eles estejam em processo de fiscalização, mas o processo de fiscalização não finalizado, também pode entrar. E os débitos que ainda não constam no sistema da Receita Federal, mas porém
serão construídos entre 30 de novembro e 1º de abril também poderão ser objeto de autorregularização. O programa de autorregularização serve tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Ambos poderão participar. Pessoa física e jurídica, com exceção dos débitos do Simples Nacional. Quem não regularizar a situação e for pego pela fiscalização terá uma dor de cabeça ainda maior, explica o chefe da Receita Federal de Patos de Minas. Ele terá multa de ofício, que a gente chama, de no mínimo 75% a no máximo 225%, além de multas e juros de mora. A lei não estabelece limite de valor dos débitos para a adesão e deve ser feita 100% online. Não tem limite de valor nem de débito e o local onde ele faz essa autorregularização, ele faz adesão exclusivamente pela internet, no site da Receita Federal, no portal ECAC. A gente muda de assunto para falar de saúde, porque Patos de Minas encerrou 2023 com cobertura vacinal abaixo da meta. Foi imunizado cerca de 85% do público-alvo, 10% a menos do que o proposto. Apesar da melhora comparado a 2022, o ano de 2023 ficou abaixo da meta em relação à cobertura vacinal prevista no Plano Nacional de Imunização. De 95% esperado, foram vacinados 85% do público-alvo. A gente tem, em média, 85% de cobertura vacinal e o que é preconizado é, no mínimo, 95%. Ou seja, tem 10% das nossas crianças que ainda não estão imunizadas. A novidade para 2024 é que a vacina contra a Covid-19 entrou para o calendário de vacinação, tanto para crianças quanto adultos. A criança ela pode ser vacinada de 6 meses a menores de 5 anos. Foi preconizada agora a data de 6, 7 e 9 meses. São um esquema de 3 doses, né? Mas se as crianças estiverem já fora dessa faixa etária e menor de 5 anos, podem procurar as unidades normalmente. Ela não vai perder por ter ultrapassado essa faixa etária. E no adulto vai ser em grupos prioritários, como é da influenza. Idosos, pessoas imunocomprometidas, pessoas que vivem em LPI, privados de liberdade, entre outros grupos. Vale reforçar a importância de os pais e responsáveis manterem o calendário vacinal das crianças em dia, bem como os adultos e idosos que precisam de atualizar a caderneta. Todas as unidades básicas de saúde oferecem as doses previstas no PNI. Manter esse calendário em dia, né? Os pais tenham muita atenção ao calendário de vacinação das crianças, para que a gente não deixe que doenças que já foram erradicadas voltar, né, a assolar o nosso município, o Brasil como um todo. E a vacinação dos adultos também de extrema importância. A gente teve uma procura baixa pela vacina bivalente, que no caso foi o primeiro reforço ano passado. Né, aproximadamente 30% da população tomou essa dose e agora ela veio para a rotina. A gente peça que as pessoas que já têm mais de 60 anos, imunocomprometidos, que já tenham mais de 6 meses que tomaram a segunda dose da bivalente ou que ainda não tomaram nem a primeira, procure as unidades básicas de saúde. Daqui a pouco, aqui no News, comerciante perde providências para vazamento de esgoto. Com chuva, mato cresce e atrapalha a visibilidade de motoristas em rotatória da Avenida Fátima Porto. E ainda, tronco de árvore desaba sobre muro de escola em Patos de Minas. Durante a chuva forte que atingiu Patos de Minas na tarde do último sábado, o tronco de uma árvore desabou sobre o muro da escola Elídio Caixeta, no bairro Santa Luzia. A nossa reportagem está bem aqui onde houve o problema na escola Elídio Caixeta, aqui na rua Goiás, aqui, para poder verificar de perto toda essa situação. E a gente pôde conversar informalmente, né, com a vice-diretora, com a pessoa que está substituindo a diretora que está de licença, Vanilda, e ela nos informou que essa solução na escola tem uma verba emergencial que será utilizada para que possa ser feita todo esse conserto, né, do muro, a qual a gente observa aqui que ainda está caído, ainda tem todo o entulho aqui para ser retirado e depois começar esse trabalho. A informação que nessa terça-feira esse restante de entulho deve sim ser retirado aqui da escola e no decorrer da semana, devido a essa verba emergencial que a escola tem, vai acontecer esse trabalho para poder refazer esse muro, já pensando, claro, no retorno dos alunos em fevereiro, quando retorna aí o calendário escolar.
e com isso possa ser tudo consertado muito antes, para que não haja nenhum tipo de problema, nenhum atraso aí nesse retorno do calendário escolar aos alunos. Então, a expectativa é que ainda nesta semana comece os trabalhos aqui na Escola Elite Caxeta, que teve, por causa de uma árvore, o seu muro derrubado, o muro caiu. E aí a expectativa é que o quanto antes já possa ser iniciados os trabalhos em recuperação deste muro. Agora a gente mostra a situação de uma rotatória na Avenida Fátima Porto, sentido Avenida das Paineiras, onde o mato no local está atrapalhando a visibilidade e aumentando o risco de acidentes. Areia, mato alto e chuva. Uma combinação de risco para motoristas. Um dos grandes problemas e reclamações é justamente neste trecho, aqui na rua Arthur Magalhães. De um lado, a placa que indica pare. Entretanto, os motoristas acabam tendo que avançar um pouco mais devido a este mato, que consequentemente acaba atrapalhando a visão deles. É um perigo, né? A gente fica preocupado principalmente com os motoqueiros, porque os motoqueiros eles são pessoas mais perigosas de ser jogadas ao chão, ao solo. E são justamente os motociclistas que ficam com medo de acidente. Após a entrevista, a fonte pediu preservação da identidade. O que faremos? Mas a indignação do desleixo do local ficou registrada. Para começar, a moto já não tem uma visibilidade boa. Carro, caminhão atrapalha. Aí com o mato, você tem que seguir bem mais para frente do pare para conseguir enxergar alguma coisa. Tá horrível. Medo constante. Claro, porque se algum carro me bater, eu que levo a pior, porque a moto não tem, né, a proteção. O pedido é para que as autoridades tomem providências. Venha cuidar de nós, né? E nós também fazemos parte da cidade. E tem mais reclamações de mato alto. A repórter Paula Mota fez o registro do bairro Jardim Esperança. A principal reclamação aqui na Avenida João Batista Rodrigues é em relação a essa rotatória, que por conta do mato alto, ela tira a visibilidade dos motoqueiros, dos motoristas, das pessoas que passam aqui pelo local. A gente pode reparar que quando as motos vêm pela lateral, perde-se a visibilidade para quem vem descendo a avenida para poder acessar o outro lado. O risco, né, com a questão da visibilidade, a principal situação é a respeito dos acidentes. Sem visibilidade, o risco ali de um carro bater numa moto, de dois carros baterem um no outro. Então é necessário que seja feita aí a poda do mato aqui na região. Também o perigo para os pedestres, né, que passam pela localidade, que acabam sendo aí encobertos também pelo mato. Então a gente solicita, em nome da população, que o município olhe para o local e faça aí os devidos reparos. A gente percebe que é uma via bastante movimentada, também veículos em alta velocidade, e reforçando aí a necessidade de se ter uma atenção maior para esse local. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. Pois é, sobre essas duas reclamações, por meio de nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que a região do bairro Jardim Esperança já está no cronograma de limpeza para os próximos 15 dias. A gente mostra outra reclamação também que vem do bairro Jardim Esperança, mas neste caso é uma comerciante que está denunciando um vazamento de esgoto que há anos tem causado transtorno. O problema ocorre na Avenida João Batista Rodrigues, bairro Jardim Esperança. A tampa do bueiro, encoberta por água, é um cenário constante por aqui. De acordo com as informações apuradas pelo jornalismo da NTV, o local passa por essa situação há pelo menos 9 anos. Sempre que a companhia responsável é solicitada, o problema é solucionado temporariamente, mas em pouco prazo volta a vazar. Cansados de cobrar, os moradores e comerciantes locais clamam por uma solução definitiva. Um problema que tem incomodado, causado vários transtornos para quem reside ali naquela região ou quem precisa passar por ali, nesse vazamento. E a Copasa informou, por meio de nota, ao jornalismo da NTV, que já realizou uma análise técnica operacional da situação e que está mobilizando equipes e equipamentos para realizar a manutenção na rede de esgoto. A previsão é que as intervenções sejam concluídas até a próxima quarta-feira.
o refluxo tem sido decorrente da canalização irregular de águas pluviais para as redes coletoras. E, enquanto isso, a situação vai aí acontecendo seguidamente naquela região. Ali, claro, evidentemente que é preciso que uma solução venha, né? Que é preciso que algo seja feito. E no período chuvoso parece que essa situação ainda fica pior. Olha, o Roda Viva recebe nesta segunda-feira a atriz Fernanda Torres. Ótima entrevista, hein? Na primeira edição inédita de 2024, a atriz, que também é cronista, roteirista, apresentadora, produtora e escritora, irá falar sobre assuntos variados que envolvem sua extensa e premiada carreira. E com a apresentação de Vera Magalhães, o programa Roda Viva vai ao ar a partir das 22 horas. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Obrigado a todos pela companhia, boa noite e até amanhã.